No bloco anterior, nós estávamos falando sobre as cirurgias plásticas, que em muitos casos são uma necessidade. Mas e quando elas se tornam um vício? Complicado, né? Tem também muita gente que não vive sem cigarro, que se entregou à bebida ou é compulsivo por compras. E eu conheço gente assim. Então nós vamos falar sobre o que acontece dentro da gente quando nos entregamos a um vício. E quem nos ajuda nessa é o psiquiatra Mário Lozan. Boa noite, Mário. Obrigado por ter vindo. Adorei te conhecer. Obrigado, querido. Obrigado. Eu falei em off, imagina, falei em off da minha simpatia pela psiquiatria, porque a sua atividade profissional me tirou de um buraco grande. Não é que foi transtorno da ansiedade, eu estou zero. Então, eu fico muito aborrecido quando as pessoas têm essa história de situar o psiquiatra a problemas de insanidade mental, de loucura. Não é nada disso. É bom que todo mundo saiba. Na verdade, é um campo da psiquiatria muito maior do que a ideia que as pessoas têm de que é só o médico de louco, né? Imagina, é um médico, ponto final. Sim. Acabou. Estamos falando de vício hoje. Vamos lá. Existe uma idade, quer dizer, vamos falar de cronologia, existe uma idade em que a pessoa está mais propensa a ter vícios ou vulnerável aos vícios? Sim, em geral na adolescência. Adolescência? A partir das 10, 11 anos de idade, você tem um período onde a vulnerabilidade é maior. E existe até uma certa explicação para isso, porque é o período que tem todo aquele desenrolar, né, hormonal, hormonal, e o cérebro também está num processo de maturação em que ele tem, de um lado, a parte, digamos assim, mais de impulso e sem o controle necessário que a gente vai adquirir só lá para os 20 anos, que é uma outra parte do cérebro que, digamos assim, seria a parte mais racional. Certo. Então, esse desequilíbrio torna esse período bastante vulnerável. Agora, existe como perceber o limite, se tornar, por exemplo, um viciado ou utilizar ou fazer algo que se gosta muito? De modo geral, quando você perde o controle, você já está num campo aí onde você está mais para o vício do que para a preferência ou gosto, coisa que você gosta de curtir alguma coisa. Os vícios ou a dependência têm características muito específicas que permitem que a gente discrimine isso de uma preferência ou de um prazer em fazer uma determinada atividade, né? Por exemplo? O vício você tem, para começar, um desejo muito intenso e às vezes uma perda do controle desse desejo de ir atrás do objeto ou da substância que vicia. O segundo aspecto é a abstinência. Você, sem aquela substância, você começa a ter sintomas de que o corpo está sentindo falta daquela substância química. Isso se dá principalmente em vícios químicos. E o terceiro aspecto é a tolerância. Você precisa cada vez de doses maiores para conseguir atingir aquele estado que você busca com o vício. Então, pelo que eu entendo, a gente pode dividir esses vícios em químicos e comportamentais. Exato. Dizer, essa é uma das formas de dividi-los. Tá. Os químicos, o próprio nome diz, tem uma substância química envolvida, né? A pessoa, de alguma forma, coloca dentro do corpo uma substância química. Cocaína, heroína, sei lá, qualquer coisa. Tabaco, qualquer que seja. E essas substâncias têm, digamos, uma ação no cérebro, exatamente, que vai fazer com que ele entre nesse círculo vicioso do vício, né? E as comportamentais envolvem comportamentos que a pessoa perde o controle do comportamento. Talvez o mais típico seja o jogo, né? Que a pessoa começa a jogar e de repente se vê ali colocando todo o dinheiro dela no jogo e passando horas ou dias jogando. Mas o que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento? Porque eu conheci pelo menos 2 amigos meus que perderam fortunas no pano verde, como a gente chama. Uhum. Mas quando eu digo perderam fortunas, perderam tudo. Sim. Gente que tinha um poder financeiro e econômico gigantesco. Perderam literalmente tudo. Por isso que lá em Las Vegas os hotéis não tem sacada, é tudo fechado, que muita gente se jogava, se matava. O que leva uma pessoa a fazer isso, gente?
se envolver com o jogo dessa maneira? Existem provavelmente pessoas mais predispostas a se viciar do que outras, provavelmente por características genéticas, como o corpo reage a uma substância potencialmente viciante ou a um comportamento potencialmente viciante. No caso do jogo, você tem ali um sistema que estimula... Um neurotransmissor que fica... O neurotransmissor está lá descarregando o tempo todo e como ele gera prazer, no caso desse nosso chamado circuito de recompensa, cada vez que você tem mais, você quer mais. O cérebro pede mais. E no caso do jogo, por exemplo, tem toda uma estrutura montada para isso acontecer, né? Favorecendo que isso aconteça, né? Então, isso vai levando a esse círculo vicioso. Eu devo entender, então, que o vício comportamental é tão sério ou mais ainda do que o químico. Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista mais de saúde ou de saúde pública, os vícios químicos são muito mais graves por causa das consequências físicas, inclusive. Vide Cracolândia. Cracolândia é um exemplo típico, né? Os vícios mais comportamentais, em geral, implicam em perdas financeiras ou, às vezes, a pessoa perde um emprego porque se descontrola em relação a algum aspecto do dia a dia dela, já não tem mais uma regularidade, já não consegue ficar sem aquilo, então começa a ocupar a vida dela de uma forma tão grande que o restante fica abandonado. Então tem um prejuízo, mas em geral não envolve alguma lesão, alguma coisa, digamos, mais física propriamente dita. A gente pode afirmar, Mário, ou dizer, sei lá, conjecturar qualquer coisa, que qualquer coisa prazerosa pode viciar? Teoricamente sim, porque tudo que é prazeroso, se você não se controlar, né, aí o autocontrole é que faz com que a gente não se envolva e não se vicie, aquilo é um estímulo que vai disparar o nosso sistema chamado de recompensa e que quer mais. A gente é obrigado a dizer, não vou parar porque, apesar de meu desejo ser querer mais, eu sei que aquilo vai me fazer mal, então eu racionalmente bloqueio esse circuito, né? Tento controlar esse circuito. Mas se ele tiver um suporte, vamos dizer, de um psiquiatra, pode ficar mais fácil? No caso de uma pessoa que já tem uma dependência, certamente ela vai precisar de uma ajuda. É muito difícil uma pessoa dependente, principalmente de dependência química, a pessoa se conseguir se controlar a ponto de dizer parei de totalmente... Não consegue. É muito difícil justamente por causa dos sintomas de abstinência. Dependendo da substância, podem ser mais graves ou menos graves, mas eles são sempre... eles levam a algum tipo de sofrimento, né? Algum tipo de sensação desagradável no corpo, mental. Então, com isso fica muito difícil uma pessoa, por si só, conseguir bloquear um vício ou uma dependência quando o quadro já é mais grave. Eu fui amigo de um mega astro americano, dos maiores cantores que o mundo já conheceu, e ele tinha um problema na vida dele, que era a heroína. Resolveu parar com isso e foi para uma clínica. Ele me disse que as crises de abstinência dele eram as coisas mais pavorosas. Ele chegava a bater com a cabeça na parede até desmaiar. E que tinha vômitos, tinha desespero, visões, e queria se matar. Uma coisa pavorosa. Saiu disso, nunca mais. Que dizem que a heroína é o one-way ticket, né? Só tem bilhete de ida. É uma das drogas que mais vicia, né? Ela tem um potencial de viciar em poucas, às vezes uma vez que você usa, o corpo já adquire essa dependência. Então é difícil de você vencê-la. Ele venceu. Tanto que muitas vezes a gente faz uma solução que é dar uma substância menos potente, mas ainda um opiáceo, um opioide, sim, né? Opiácea, No sentido de tentar reduzir essa abstinência e gradualmente tirando a pessoa do vício. Vamos falar de alguns vícios. O primeiro deles, que hoje é o mais comum na atualidade, que é vício na internet. Por que essa coisa virtual vicia? Olha, vício na internet. Eu vejo isso direto. Bom, tem vários motivos pelos quais isso vicia. Um deles
se você for pensar em internet, jogos, os jogos são feitos para serem estimulados, estimulantes. Se você tem um vício em, digamos, redes sociais, né, também existe ali uma competitividade, um desejo de mostrar-se. Muitas vezes a pessoa no mundo virtual é outra, né? Não é ela própria. Sim. Ela pode ser um personagem. Exatamente. Que, em geral, é maravilhoso, é grandioso. Então, é uma tentação, né? As tentações existem assim, né? Nessa forma. Tem um outro vício que, pelo menos eu acompanho pela literatura, às vezes jornais, etc., e publicações normalmente impressas, o vício em pornografia, que é uma coisa que compromete mesmo, afeta as relações. Tem um impacto em geral nas relações, nos relacionamentos conjugais, enfim, mas ainda assim é um vício comportamental, né? Vai ficar mais ou menos restrito a essa circunstância, digamos, mais voltada para o relacionamento com outras pessoas, para um relacionamento eventualmente com um parceiro, parceiro. Então, também é algo que causa prazer. Então, o cérebro vai reagir no sentido de quero mais. E as pessoas imaginam que são normalmente pessoas do sexo masculino que se envolvem com pornografia. Eu li que não, que mulheres também, e no mesmo nível quase, né? É engraçado isso, né? Tanto uma coisa como outra. Tanto os homens quanto as mulheres são vulneráveis. Claro, né? claro. Evidentemente que aí entram aspectos culturais, por exemplo, em que você, digamos, em algumas culturas, o acesso é mais permitido para o homem do que para a mulher, porque é uma rigidez cultural. Isso vai ter essas variações, mas o princípio geral é igual para o homem e para a mulher, né? Agora, falamos nisso anteriormente, vício em jogo. Porque o cara está lá apostando dinheiro, perdendo. E isso faz a pessoa jogar ainda mais. Sim. Existe, no próprio jogo tem essa indução de que você terá uma eventual chance de ganhar muito, né? Então, esse apelo, né, de uma busca de algo que, se ganhar, vai ganhar um volume grande, faz com que você continue ali tentando e buscando essa situação que nós sabemos que em cassinos as chances são sempre muito pequenas. Quem ganha 90% das vezes é a banca. Mas veja bem, eu não vou entregar nome nem nada aqui, mas eu estava em Vegas uma vez, no mega cassino, num restaurante maravilhoso, fui jantar, fui convidado para um jantar. E vi dois amigos meus. Um perdia na mesa de baccarat, os dois brasileiros, $1 milhão e 200 mil. E continuava jogando lá. O outro estava ganhando $4 milhões e 800 mil. Isso é dinheiro de uma vida. Eu disse, para! Não, eu estou me divertindo aqui, vou parar coisa nenhuma. É claro que vai perder tudo isso. Eu não fiquei para ver. Se não se controlar, provavelmente. Meu Deus do céu, um dinheiro desse. E gente muito rica. E eu morro de medo que perca tudo, porque eu conheci gente que perdeu. Sim, numa situação extrema a pessoa perde tudo mesmo, isso é bem conhecido, né? As histórias são quase sempre nesse estilo, né? De que a pessoa começa e daí não sai daquilo, sempre na esperança de ganhar, o que é uma probabilidade em geral muito pequena, e vai indo, né? Claro. É a droga lícita, como é o álcool, né? Pode, vai tomar e perde tudo também. Também, como álcool tem outros tipos de comprometimento, inclusive físicos, lógico. Mas também acaba numa situação em que muitas vezes a pessoa bebe, não mais pelo prazer, mas para evitar os sintomas da abstinência do álcool. Sim, então, tipo delírio. O famoso delírio tremens, né? Da situação extrema, né? Claro. Para objetivar, o que a gente pode fazer quando um vício é detectado? Um dos problemas é que a própria pessoa muitas vezes não se considera viciada. Então, tem todo um trabalho para você mostrar ou tentar, de alguma forma, fazer com que a pessoa perceba que ela não tem o controle. Porque a maioria das pessoas se acha capaz de controlar quando quiser, né? Só que esse querer nunca vem. É verdade. Então,
você precisa trabalhar isso muitas vezes antes, porque, a não ser em casos extremos, os tratamentos involuntários, em geral, têm pouco sucesso, né? A pessoa não está consciente daquilo, dificilmente ela vai fazer todas as etapas do tratamento e depois realmente conseguir ficar distante daquilo que é o objeto ou a substância do vício. O trabalho envolve muita terapia. Na fase inicial, quando você tem a chamada desintoxicação, né? Muitas vezes você tem que ajudar a pessoa a controlar a abstinência com eventuais medicamentos, mas o grosso do trabalho vai ser um trabalho de terapia, de psicoterapia, no sentido da pessoa se recompor e aprender a controlar essa tendência, né? Essa busca que ela tem. Doutor Mário Lousã, mais uma vez obrigado por ter vindo. Eu confesso mais uma vez a minha simpatia pela psiquiatria, que é a sua especialidade médica. Volte quando quiser. Um prazer. Muito obrigado, te agradeço muito. Obrigado a você.